dos capítulos 11 e 12 do livro Senhor das Moscas. Introdução. O livro Senhor das Moscas é um dos mais influentes romances dos últimos 70 anos. E não somos nós que estamos dizendo isso. Nomes como E.M. Forster, autor de A Passagem to Índia, e Stephen King, autor de O Iluminado, já declararam morrer de amores pela obra de William Golding, que até Nobel já ganhou. Lançado em 1954, o livro inicialmente foi um fracasso de vendas, mas os anos lhe foram generosos, colocando esse romance pós-guerra entre os mais lidos do século. Os acontecimentos dessa história se passam durante uma guerra, na qual a Inglaterra sofre um ataque com uma bomba atômica, e garotos de um colégio interno que foram postos no avião para fugirem do país caem numa ilha deserta paradisíaca. Nesse paraíso, esses garotos têm sua civilidade reduzida à selvageria em questão de semanas. Duas curiosidades curiosas sobre essa obra. O livro de William Golding funciona como uma antítese do clássico quase centenário à época de Senhor das Moscas, A Ilha de Coral de R.M. Ballantyne, que narra a história de garotos ingleses, cujos nomes são os mesmos dos garotos do livro de Golding, que naufragam numa ilha tropical. É habitada por nativos maléficos e piratas terríveis, que no entanto não são páreos para os bravos ingleses desbravadores dos sete mares. O título do romance é uma clara referência a Beelzebub, um dos sete príncipes do inferno de acordo com a tradição católica, que é geralmente associado à gula e intitulado como Senhor das Moscas. Aliás, o livro é cheio de simbolismos, como veremos agora, já que começaremos a nos aprofundar nesse livro, que até a música do Iron Maiden já ganhou. Breve resumo dos primeiros 10 capítulos da história, seguem spoiler. Os recém-conhecidos Ralph e Porquinho chegam à laguna que há numa das extremidades da ilha, e contemplam sua beleza. Nas águas próximas à plataforma de pedra que corta a praia e toca a laguna, Ralph encontra uma grande concha branca que toca para convocar outros garotos que caíram junto com ele. Lá vão aparecendo diversos garotos pequenos e grandes. Os últimos a aparecer são os garotos do coro de Jack, um rapaz muito briguento e de natural liderança, que comanda rapazes como Roger, Maurice e Roberto. No entanto, Ralph é democraticamente eleito como líder e organiza uma expedição para a montanha que há na ilha, junto de Jack e outro rapaz chamado Simon. Após a expedição, Ralph decide instalar uma fogueira no alto da montanha. No entanto, em sua euforia, os garotos acabam pondo fogo na floresta da ilha, matando alguns pequenos e sendo salvos por uma grande tempestade. E a partir desse momento que a relação de Ralph, que se ocupa em manter a ordem da ilha e deixar o sinal de fumaça aceso, e Jack, que se ocupa em caçar com seu couro e começa a ficar conturbada. Ao mesmo tempo, um monstro imaginário começa a permear o imaginário já perturbado das crianças. Imaginário esse que os faz acreditar que um paraquedista morto no alto da montanha, que aparece lá trazido pelo vento, é a razão de todos os males da ilha. Sob o comando de Jack, os caçadores matam e estraçalham uma das porcas que corriam a ilha e oferecem sua cabeça ao monstro. Essa cabeça se apresenta para o garoto Simon como o Senhor das Moscas, uma espécie de líder metafísico da ilha que comanda o mal de todos presentes nela. A loucura do grupo, causada pela fome, cansaço, desconforto, estresse, medo do monstro e da morte, leva o grupo à cisão, uma parte para Ralph e outra para Jack, que instala o seu grupo num lugar chamado Pedra do Castelo, e depois, num momento de puro pânico e exaltação, ao assassinato brutal de Simon. Após o trauma, Ralph e Porquinho tentam liderar o pouco que sobrou do grupo da laguna por algum rumo à salvação. À noite, no entanto, Jack lidera um pequeno ataque ao grupo da laguna, levando consigo os óculos de Porquinho, o único aparelho capaz de acender a fogueira. Segue conteúdo sobre os dois últimos capítulos do livro. Capítulo 11, A Pedra do Castelo. Ralph
Porquinho e Sam Nelic são agora os últimos grandes da laguna, e com poucas forças tentam reacender a fogueira, mesmo não adiantando sem os óculos de Porquinho, os quais eram posse de Jack no momento. Então, os quatro partem para a Pedra do Castelo, na esperança de intimidar ou barganhar com a tribo selvagem, levando consigo a concha. Ao chegarem na Pedra do Castelo, os quatro são recebidos com vaias pelos selvagens, que naquele momento estavam sob o comando de Roger. Roger: alto lá! Quem vem lá? Ralph: vocês vê quem é. Deixe de bobagem. Nesse momento, Jack chega vindo da ilha junto com outros dois meninos e um corpo de uma outra porca. Jack: o que você quer? Os dois líderes se confrontam com as partes não perfurantes da lança até se afastarem e de Jack ordenar a captura de Sam Nelic. Nessa hora, Porquinho se levanta e, incentivado pela concha, fala com a tribo dos selvagens. Porquinho: o que vocês preferem? A lei, serem salvos ou caçar e acabar com tudo? E essas foram as últimas falas de Porquinho, pois Roger, com sua alavanca, atirou uma grande pedra do alto da pedra do castelo, destruiu a concha, atingiu Porquinho e o derrubou lá embaixo no ar. Teve seu crânio estraçalhado nas pedras marinhas. Depois dessa selvageria, Ralph é rechaçado da Pedra do Castelo para a floresta, junto com o que restou da civilidade na ilha. E é nesse capítulo que Ralph perde o posto de líder que lhe foi dado democraticamente e Jack, escolhido pela força e selvageria, desponta como líder de quase toda a ilha. Capítulo 12 – O Grito dos Caçadores. Ralph, desesperado, consegue retornar à laguna, onde se depara com alguns pequenos andando aleatoriamente pela região. No entanto, um misto de fome e desafio o impulsiona a voltar para a Pedra do Castelo. No caminho, Ralph encontra a cabeça putrefata do Senhor das Moscas e a despedaça com um murro, no alto extremo simbolismo. De volta à Pedra do Castelo, já à noite, Ralph se depara com as novas sentinelas, Sam e Eric. Você precisa ir embora, por aqui você corre perigo. A gente foi obrigado, eles machucaram a gente. Eles lhe dão um pedaço de carne de porca e pedem para que ele saia, e assim ele faz. Ralph acaba passando a noite por perto da fortaleza de Jack, sabendo que no dia seguinte será caçado pelos selvagens. E de fato, no dia seguinte, como a dupla de gêmeos anunciara, Jack e Roger promovem uma caçada a Ralph. Duas grandes pedras foram atiradas do topo da Pedra do Castelo, sendo que a segunda revelou sua posição, que teve de se defender utilizando um espeto para furar um selvagem. Em resposta a essa reação, a tribo de Jack pôs fogo na mata mais próxima, fogo este que não tardaria em consumir toda a ilha até a laguna. A partir desse momento, uma correria desenfreada em linha se iniciou para capturar Ralph, que estava completamente desnorteado. Não entendia com clareza e razão daquela perseguição, e temia pela própria vida. Sentia que sua civilidade se esvaía com o cerco. No entanto, essa civilidade lhe garantiu mais tempo, já que a loucura dos caçadores também os deixava menos inteligentes. Ralph: o que foi eu fiz? Eu gostava dele, eu só queria que alguém viesse salvar a gente. No entanto, Ralph não teve nem tempo de pensar, já que nem o fogo apaziguou a ira dos caçadores, que o perseguiram até a laguna. Para surpresa e comoção geral, um pequeno navio militar havia visto o fogaréu ocasionado pela queima da floresta e atracado às margens da ilha. Sucedeu-se então um breve diálogo do Ralph com um militar, no qual aquela barbárie foi resumida. Militar: eu sei, uma coisa incrível, como na Ilha de Coral. Referências. Então, tanto Ralph como seus perseguidores começam a chorar e se depararem com uma ruína com o caos que havia provocado na ilha. O capítulo final do livro é aquele que se deparamos com a selvageria dos meninos, que ao longo do capítulo contagia com o mesmo Ralph, que se encontra tenso pela própria vida. E um recurso interessante de William Golding para gerar atenção nesse capítulo é deixar de lado a onisciência irônica que adotava até então para dar lugar à incerteza que transmite bem a sensação de protagonista. Conclusão. Muitos são os temas e simbologias abordados nesse livro, e cada personagem representa alguma coisa da sociedade dentro da ilha.
Os dois capítulos finais ilustram bem o que Golding queria transmitir, ao acompanharmos garotos ingleses iniciando uma situação que, apesar de aterrorizante, fosse promissora e terminando na mais completa ruína e sandice. Vemos que o mal é a coisa natural do ser humano, apenas esperando o momento certo para despertar.